Fala, estrangeiros, tudo bem? Meu nome é Adriel Peters. Eu quero falar com vocês hoje sobre a vinda do Bolsonaro aqui na Suíça, mas de uma perspectiva suíça, né? Como a Suíça recebeu o Bolsonaro, né? É interessante saber que logo durante a eleição do Bolsonaro e logo depois que ele venceu as eleições, a Suíça estava bem contra o Bolsonaro mesmo. Todos os jornais que eu via, sabe, o Tages-Anzeiger, Schweizer Illustrierte, Neue Zürcher Zeitung, todos esses jornais estavam realmente xingando o Bolsonaro e falando que era o candidato que realmente era homofóbico, que realmente tinha muitos problemas ali na sociedade brasileira e muitas coisas desse gênero, né? Mas, interessantemente, quando ele veio aqui, a reação foi bem diferente dos jornais, né? Então eu quero ler para vocês aqui um review que eles deram, um feedback que eles deram aí do Bolsonaro e da vinda dele aqui, e no final eu vou falar para vocês o que, assim, digamos, o presidente aqui da Suíça, que a Suíça é uma confederação que tem 7 membros, né, dessa confederação federal, e todo ano, a cada determinados anos, 5 anos, um desses participantes dessa confederação, desses 7, vira o presidente, né? Então, o que esse presidente, chama Ueli Maurer, falou sobre o Bolsonaro também. Achei muito interessante. Então, vamos lá. A Schweizer Illustrierte, ela ressaltou a humildade do Bolsonaro, a humildade dele como ser humano, como presidente do Brasil e tal, a humildade dele no 1 a 1, conversando com ele, e também falou sobre a ida dele no restaurante popular aqui da Suíça, que é a Migros, né, que é um restaurante que é, na verdade, um supermercado que tem uma parte que é restaurante, assim, é bem para quem tá trabalhando, quer comer rapidinho, passa lá no bandejão e sai, né? Ele foi justamente nesse restaurante, então eles ressaltaram mais essa humildade que ele teve de fazer isso, de a paciência que ele teve para parar e tirar foto com as pessoas, também falando do apoio dele, falou que aqui na Suíça 61% dos brasileiros votaram no Bolsonaro. O Bolsonaro falou que também que o Bolsonaro ganhou as eleições em Londres, ganhou as eleições aqui na Suíça, e ganhou as eleições no Brasil também com a maioria dos brasileiros, e perdeu na Alemanha e perdeu na França também, né? Teve a minoria dos votos lá. Então eles ressaltaram mais esse lado humano do Bolsonaro. A gente vai pro próximo, pro Tages-Anzeiger, né? Eles falaram mais sobre a privatização durante o discurso do Bolsonaro, acho que foi uns 4, 5 minutos. Durante esse discurso ele falou muito sobre a abertura do Brasil e das privatizações, que o Bolsonaro está pronto e propõe a privatização de várias estatais que tem no Brasil, e quão interessantes são essas estatais para a Europa e para a Suíça, no caso também, que a Suíça compra a maioria dos aeroportos, essa distribuição e administração dos aeroportos. A Suíça faz isso em vários países, então talvez seria uma oportunidade da Suíça fazer isso também para o Brasil, né? Então eles estavam ressaltando essa parte de quão interessantes são essas privatizações para o Brasil, não é? A gente vai pro próximo, a gente vai pro Blick am Abend, é um jornal mais popular aqui, que o pessoal lê muito no trem. E o que eles estavam falando lá? Eles estavam falando sobre a diplomacia, a abertura ao comércio, o ceticismo, com um pouco de ceticismo, e referências ao Donald Trump, que citou o Bolsonaro também, acho que 1 semana atrás, né? Então eles estavam falando sobre como o Bolsonaro foi diplomático em comparação com toda aquela rejeição que ele deveria receber. Então eles montaram tipo quase que um monstro, né? E eles queimaram um pouco a língua, porque esse Blick am Abend, esse jornal, é um jornal que já falou muita besteira, ao meu ver, no passado, minha opinião, sabe? Quando eu chegava lá no trem de manhã, abri o jornal, eu via que eles estavam falando que o Bolsonaro era isso e era aquilo, muita coisa, né? Que era estatizar o Estado, sabe? Ia pegar e criar mais ainda, inchar mais ainda, inflar o Estado, e justamente o contrário que ele está fazendo. Então, eles falaram que com muita diplomacia ele chegou aqui, falou sobre tudo, e não era, na verdade, nenhum monstro que eles mesmos construíram 1 mês atrás, 2 meses atrás, né? Também falar da abertura do comércio, sempre com relação às privatizações que o Bolsonaro quer fazer e atrair os investidores de volta para o Brasil. Falaram também com algum ceticismo, porque eles falaram que o Trump, quando chegou aqui no ano passado, o Trump falou muita coisa que os Estados Unidos também estaria aberto para o comércio e muitas coisas, e falaram, segundo o ponto de vista deles, que o Trump agora está bem mais fechado, que os Estados Unidos fechou muito mais a economia do que abriu, e que eu não concordo, na minha opinião, né? Está bem mais aberto. E por último aqui o presidente da Suíça, né? O mais impressionante, porque
a mídia fala muita coisa, e esses jornais falaram muita coisa 2 meses atrás, sabe? Chamaram o Bolsonaro justamente igual na mídia brasileira, né? Falaram que o Bolsonaro é homofóbico, falaram que o Bolsonaro era racista, contra as minorias, contra os gays, contra os negros e blá blá blá, é aquela balela que a gente conhece, né? Mas quando tem um jornal aqui que chama 20 Minuten, que é os 20 minutos, é um jornal também popular, entrevistou esse presidente da Suíça lá nesse Fórum Econômico. E sabe o que o presidente da Suíça falou? Eu traduzi palavra por palavra para realmente transcrever aquilo que ele disse, né? Para traduzir isso. Ele falou, nós temos o dever de não transformar o Bolsonaro em um vilão. Ele disse que comparou o Bolsonaro com outros presidentes que estavam ali, e ele disse que vai tratar o Bolsonaro justamente da mesma forma que todos os outros presidentes. E dá pra ver que o entrevistador tava um pouco ali naquela manha, né? Falaram com o Bolsonaro que ele fala contra as minorias, né? Aí depois pegava o microfone de novo, falaram que o Bolsonaro era contra os negros, contra os gays, né? Homofóbico. E falava pra ele, e muito brilhantemente o presidente da Suíça, o Eli Maurer, disse, as burras expressões das mídias aqui na Suíça não são dignas de um governo eleito democraticamente. Ou seja, depois ele continua falando na entrevista, né? Ele disse que Bolsonaro é um presidente que foi eleito democraticamente pela maioria da população brasileira, e é o nosso dever de receber ele com esse estatuto de um presidente eleito democraticamente no país, assim como todos os outros presidentes. Nós não vamos dar nenhum privilégio, mas também a gente vai colocar ele no escalão abaixo ou endemonizar o presidente do Brasil por causa do que a mídia fala, né? E ele fala expressamente as expressões burras da mídia, porque quando a gente lê muita coisa no jornal, né, dá pra ver que é quase uma leitura, uma visão infantil da situação, mas leem a situação de uma forma bem infantil e colocam isso tudo no jornal e escreve, porque eles têm um poder para isso, né? Então achei muito sábio do presidente da Suíça ter falado isso, sabe? Do presidente da confederação, ok? Ter falado isso, sabe? Que não vai transformar o Bolsonaro praticamente num bicho-papão, não. Não, é um presidente, ele é democraticamente, que tá chegando e merece todo o nosso respeito. Então a gente não pode se basear, e eu acho que isso é um exemplo para todo mundo também, não se basear no que a mídia fala. Veja por você mesmo, sabe? Isola tudo e pensa, ok, o que eu acho dessa situação, sabe? E não ficar se alimentando do que a mídia joga para sua goela abaixo, que você acha que ela acha que você deve pensar, sabe? Não, você deve pensar isso desse candidato, isso dessa pessoa e isso daquela pessoa. E o mais importante que eu vejo que o Bolsonaro teve um sucesso realmente estrondoso foi que ele manteve as palavras curtas, mas falou sobre tudo aquilo que o Brasil realmente, as principais linhas, né? Falou que o Brasil vai ser aberto a privatizações, o comércio exterior também, falou muito sobre a preservação da Amazônia, a preservação ambiental que ele falou, que eu achei muito importante, e outros jornais aqui que eu estava lendo também falaram a mesma coisa sobre a preservação ambiental, que é isso que os investidores querem saber. Eles não estão interessados em saber do presidente quais são detalhadamente o processo macroeconômico para o Brasil. O Paulo Guedes foi aplaudido de pé pelas pessoas. As pessoas levantaram os maiores banqueiros aqui da Suíça, sabe? O presidente do Crédito Suíço estava lá, o presidente da UBS estava lá, dos maiores bancos da Europa estava lá, e depois de 1 hora que o Paulo Guedes estava dando o discurso dele e terminou, né, falando sobre os propósitos do Brasil, economicamente falando, eles levantaram e aplaudiram de pé. Então eles recebem isso do ministro da Fazenda, que é o Paulo Guedes. Depois foi o Sérgio Moro também, numa entrevista também brilhante que ele deu, falando contra a corrupção e contra a criminalização criminalidade no Brasil, esse tipo de coisa, e o pessoal também gostou muito. Então eu acho que cada um fez o seu papel, realmente. Eu acho muito importante todo mundo entender isso, que como um investidor, a gente quer saber quais são as linhas que aquele país está tomando. E se eu quero saber uma informação mais específica, eu vou na pessoa que é responsável por dar essa informação específica. Se eu quero saber sobre a criminalidade, eu vou em direção à pessoa que é responsável por combater a criminalidade. E o presidente é responsável por determinar as linhas principais, né? Eu estava vendo como é que foi com a Dilma no passado. Volta ali e vê como é que a Dilma falou. Acho que foi no ano passado, no ano retrasado, né? Sei lá, quando ela tava lá, não Temer, mas a Dilma.
ela fica falando, é uma coisa entediosa de 38 minutos, dá pra ver que são informações que ela não tem a mínima ideia de onde que saiu aquilo. Então é leitura, 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 que na verdade joga no lixo, não serve pra nada, porque não vem dela, não é uma coisa que ela tem propriedade para falar daquilo, porque ela é especialista na administração, e na minha opinião é isso que um presidente deve fazer. Então realmente aplaudo o Bolsonaro nessa área, sabe, que ele deveria realmente fazer o que ele fez, sabe, falar os minutos e falar principalmente dos principais tópicos que ele deveria ter falado e falou. Na minha opinião foi muito bom, foi muito positivo. Eu lendo os jornais aqui e falando e traduzindo tudo aqui para vocês, dá para ver claramente que foi também um feedback bem positivo que eles estão dando para a vinda do Bolsonaro aqui, e realmente essa confiança tá voltando de volta pro Brasil, beleza, galera? Só queria compartilhar isso para vocês mesmo e realmente montar a sua própria opinião. Se quer saber o que a Suíça achou da vinda do Bolsonaro, vai nos jornais suíços, traduzem os artigos e pensem por vocês mesmos. Quer saber como foi na França, na Inglaterra ou em outro país? Vai lá, lê nos jornais e vê, e não fica baseando em fulano que falou de fulano, que falou de fulano, que falou que o jornal disse isso, sabe? E quem conta um conto, aumenta um ponto, beleza, galera? Então, olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!